Amém. Aleluia. Cruzaremos essa fronteira. Já estamos cruzando. Quando ele abriu os selos, né, esse mistério tríplice, né, uma parte estava no mensageiro, no Filho do Homem, e a outra parte está em você e em mim. Amém? Então tem que cumprir-se esse mistério, né? Então, quando nós chegarmos nesse lugar, nesse mundo novo, lá não tem Covid, não tem enfermidade, não tem resfriado, não tem carro de polícia, ambulância, não tem nada disso, não tem depressão, tristeza, lá não tem nada disso. É por isso que nós estamos lutando, amém? Nós renunciamos tudo e cada dia nós batalhamos para prosseguir, para vencer, porque nós estamos lutando por um mundo novo, amém? Aqui nesse lado as pessoas estão lutando aí também para um mundo novo, né? Matar um animal hoje é pior do que matar um ser humano, é preso sem fiança, né? E eles querem preservar a natureza porque está sendo destruída, vai proibir os carros a combustão. A partir do ano 2035, provavelmente não vai mais se fabricar motores a combustão, né? Somente carros elétricos. Eles querem acabar com o efeito estufa, com a poluição do ar. Eles querem fazer um paraíso aqui. Só que eles não vão conseguir mais, porque esse mundo já está condenado, né? Jesus disse: o mundo jaz no maligno e vai de mal a pior. Ele vai se explodir, né? Os homens construíram tantas bombas atômicas, ogivas nucleares, que eles não têm mais como desarmar elas, não têm mais como destruí-las, e um dia elas vão se explodir, né? Mas nesse tempo nós não estaremos mais aqui, amém? Porque Deus arrebatará a sua noiva, seus escolhidos, no grande arrebatamento, Ele arrebatará a sua noiva. E nós não estaremos por esse tempo, né? Então nós comunicamos a ausência do Monésio, né, por motivo de viagem. Ele foi visitar uma irmã dele, né, próxima a Cornélio Procópio, né? E que Deus abençoe a viagem do nosso irmão, né? Minha irmã Luzia, ela não pode vir devido ao estado de saúde, né? Ela sente tonturas e tudo mais, e está com 84 anos, então ela tem uma dificuldade, né, em vir na igreja, e nós levamos a ceia para ela lá todo mês, na casa dela, né? Deus abençoe a irmã Almerinda, né? Fazia dias que não vinha mais. Seja sempre bem-vinda, irmã, entre nós. Amém? Graças a Deus, né? O Wando já é da casa, né? Está sempre por aqui, né? Que Deus abençoe. Graças ao Senhor Jesus, né? Então, assim, nós estamos lutando, cada dia sendo aperfeiçoado por sua palavra, por seu Espírito. Está à disposição da igreja mais uma mensagem chamada Cristo, né? Então você leva e leia, e é muito boa esta mensagem. Mombrana fala sobre a serpente de bronze, né? Que significava o pecado já julgado, aquela serpente abrasadoras que Deus enviou ali no deserto para castigar os transgressores, né? Só que ela não picava só os transgressores, picava os certos também, né? Mas daí Deus pediu para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, e aquele que fosse picado olhasse para a haste, eles eram curados, né? O que significa isso? Significa que a enfermidade pode pegar o crente fiel, como pode pegar o incrédulo, o mundano e qualquer um, né? Mas nós temos para quem olhar, amém? Nós temos para quem olhar, para aquele que tem a nossa cura. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Então está à disposição da igreja mais esta mensagem, né? Louvado seja o Senhor. Nós vamos estudar a Bíblia ainda no Apocalipse. Estamos estudando sobre as eras da igreja, fazendo uma base. Depois nós vamos, terminando esse estudo das eras, vamos entrar em assuntos, temas mais profundos, né? Então nós temos que ter a base. Ninguém faz uma casa sem alicerce e espera que aquela casa não caia. Então tem que ter um alicerce bom, bem alicerçado. O que é diferente de algumas pessoas, elas querem ouvir mistério primeiro, encher a cabeça de mistério, de selo, quando nós temos que primeiro saber esses detalhes, essas coisas, para que a casa espiritual depois ela não sofra rachaduras, né? Uma casa se racha, aparece rachadura nas paredes se a fundação rachar também, né? Se a fundação não rachar,
então a casa ela vai sair bem, né? E assim nós temos que ter essa boa fundação, conhecer sobre as eras, o espírito religioso que operou nas eras, para que nós possamos também entender sobre o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, os cavalos do Apocalipse, né? Entender sobre esses mistérios da besta e tudo mais, temos que entender e conhecer essas partes, né? Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração antes de ler a Bíblia. Querido Deus e eterno Pai Celestial, mais uma vez te damos graça em tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e até aqui chegamos, Senhor, te servindo cada dia, em meio a lutas e provas, Pai. Mas eis-nos aqui, Senhor, e entregamos todo o nosso coração, a nossa alma perante o Senhor, e pedindo que o Senhor nos instrua, o Senhor nos ajude, o Senhor abre o nosso entendimento, ilumina-nos, ó Pai. Nós queremos cada dia, Pai, caminhar nesta luz, não desviar para a direita nem para a esquerda, mas esse maná espiritual, esse alimento espiritual que está escondido dos sábios, dos entendidos, o Senhor tem revelado aos pequeninos, porque a esses o Senhor tem enviado um profeta, e esses recebem esse profeta na qualidade de profeta, para receber o que o Senhor tem falado através dos lábios desse profeta, preparando uma noiva, um povo obediente à palavra, um povo submisso à voz de Deus. E nesta hora, Pai, nós pedimos que o Senhor seja conosco, abrindo o nosso entendimento, ó Pai, e que a Tua palavra possa cair sobre nós, Senhor, um espírito de ensinamento, de revelação, como aquela chuva serena e suave, quando cai sobre a terra e rega a terra para ela produzir. E assim nós possamos, Senhor, nesta noite, receber a palavra de bom grado, para que possamos produzir frutos de cristãos verdadeiros, de uma igreja alicerçada na palavra, de uma igreja fundamentada no assim diz o Senhor, uma igreja amadurecida sob o sol da justiça. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, seja conosco nesta hora, meu Deus. Nós pedimos a Tua bênção e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia, a Santa Bíblia, Santa Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, no versículo 12. Onde fala sobre a era de Pérgamo. A era de Pérgamo. Nós já estudamos aqui a visão de Patmos, a era de Éfeso e também a era de Esmirna, domingo passado. Hoje vamos estudar a era de Pérgamo. Apocalipse 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. E assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Somente crê, somente crê, tudo é possível
Pai, temos lido a Tua santa palavra e a Tua palavra é a verdade. E que dela possa vir nesta noite, Pai, um ensinamento para nossas almas. Nós queremos ser ajudados, Pai, mais uma vez. Por isso, unge a palavra e que a palavra possa vir ungida em nossos corações, também ungido pelo Teu Espírito. Que nós possamos receber a palavra com temor, com reverência, com apreço, ó Pai, e possamos praticar isso que ouvimos, Senhor. E se alguma coisa mal em nossa vida, o Senhor tira através do poder do Espírito e pela palavra, que é uma lavagem, a lavagem da água pela palavra, que vai lavando nossos erros, lavando a nossa mente, lavando nossos lábios de palavras profanas, coisas incorretas, lavando nossos olhos também, ó Pai. Lava-nos por completo, Senhor Jesus. Nós queremos estar santificados em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus. Então nós estudamos a era de Éfeso, né? Que era a primeira era, o princípio, os Efésios, a era da fundação, né? Estudamos também a visão de Patmos, que embora o profeta prega a visão de Patmos primeiro, que é onde João estava, que recebeu as revelações, as divinas revelações do Apocalipse. Também estudamos a era de Esmirna, né? E a era de Esmirna quer dizer a era amarga, onde houve muita morte, perseguição pelos imperadores romanos, pelos decretos que eles baixavam, perseguindo os cristãos e tudo mais, né? E na era de Esmirna, então o profeta, nós estudamos o profeta falando sobre a condição da era, as tribulações, né? A igreja se afastou da palavra e as coisas erradas começaram a entrar, e Deus chamou eles de sinagogas de Satanás e tudo mais, né? Porque eles começaram a dar honra a suprema ao ser humano, a um homem, né? Onde estava se preparando para introduzir um homem como bispo geral, né? Porque o Mombrana, ele diz, Satanás, ele trabalha de profundeza em profundeza, porque tudo ele quer imitar a Deus. Deus também trabalha de profundidade em profundidade, né? E Satanás, quando ele quis então colocar um homem na terra como um líder e ser adorado, não foi simplesmente colocou ele num trono assim, coroou ele para ele ser adorado. Não. Primeiro eles começaram com um dito. Dizem que é assim, dizem, os antigos dizem. E os antigos têm muito dito que nem confere com a Bíblia, mas de tanto dizer, Mombrana diz que uma mentira, por ela ser dita muitas e muitas vezes, ela começa a se passar por verdade. Não que ela se torne verdade, mas começa a se passar por verdade, porque as pessoas começam a aceitar como verdade. E então, Satanás, sendo esperto, ele começou com um dito. E depois daquele dito, na segunda era, um espírito entrou naquele dito, né? E um espírito entrou naquele dito, e aquele espírito pegou um homem. E logo o terceiro passo foi coroar aquele homem, né? Coroar aquele homem como vigário do Filho de Deus. E ele somente tinha poder na terra para perdoar pecados, e só ele que falava com Deus, e assim tudo mais. O que nós vamos ver mais adiante nesses estudos sobre o Apocalipse, né? Então, nós vemos que na era de Esmirna, o profeta fala sobre que ele não cria na pré-existência de almas e tudo mais, né? Também ele fala sobre que a mensagem ela viria e seria transmitida a todos, mas nem todos poderiam receber, todos poderiam ouvir, mas não entender a linguagem de Deus, né? Não poderiam entender a linguagem de Deus, porque não é entender o português simplesmente que vai fazer as pessoas entender a Bíblia. Para entender a palavra de Deus, a mensagem tem que ser por revelação.
Porque todos os religiosos do dia de Jesus entendiam o aramaico que Jesus falava, mas não podiam entender o que ele estava dizendo, né? Entendiam a língua, mas não entendiam a linguagem. E assim, também nesse dia, também o mundo religioso, eles entendem o português que nós falamos sobre a mensagem, mas não podem entender essa linguagem que é essa mensagem. Porque não é para quem corre, não é para quem quer, nem para quem corre, mas é para quem Deus se compadece. Amém. Amém? E cremos que Ele se compadeceu de nós, né? Ele se compadeceu e muito, muito de nós. Por isso, Ele nos suportou, esperou muito tempo por nós, suportou a nós quando estávamos errando, errados, e Ele foi usando de misericórdia, até um tempo que Ele disse, olha, agora você não vai mais para o seu próprio caminho, você vai seguir o meu caminho. Amém. Glória ao Senhor. A era de Pérgamo, né? A terceira era da igreja. Na mensagem no livro das eras, na página 135, porque esse livro que vem pela voz de Deus, ele não tem parágrafos numerados, somente a tradução de Goiânia. Na página 135 ele diz, Pérgamo, quer dizer o seu nome antigo. Ela situava-se na Mícia. A Mícia era um antigo país que ficava no território hoje que é a Turquia, né? É a Turquia, a Mícia. Num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. E era descrito como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria, né? Talvez você não leu muitos livros da história do cristianismo, não sabe que sempre se refere a Alexandria, né? Alexandria, no Egito, era uma cidade do Egito. Na verdade, a capital do Egito era o Cairo, mas a maior cidade, a cidade mais importante que o Egito tinha, era Alexandria, onde tinha uma biblioteca em que o rei pediu que todo livro importante que houvesse na terra tinha que fazer-se uma cópia e ter nessa biblioteca, em Alexandria, né? Então se conta também que a versão dos 70, que é uma Bíblia, a versão dos 70, também foi pedida pelo rei do Egito, né? Que naquele tempo ainda se chamava Faraó, pediu para que escrevesse um livro sagrado dos judeus, que ele queria também um exemplar na sua biblioteca em Alexandria. Então eles escolheram 70 judeus para compilar o Velho Testamento, né? Escrever o Velho Testamento, que ele queria ali. Então, essa cidade também ela era importante, e ela tinha uma biblioteca com muita cultura, porque era muito próximo da Grécia, porque todos esses países naquela região, que foi dominada pelo Império grego, através de Alexandre o Grande, o pai, o filho, que era o Alexandre o Grande, né? Todo o país que era conquistado, eles levavam a sua cultura. E os gregos eram muito estudiosos, eruditos e tudo mais. E então, essas cidades, elas tinham essa influência grega, né? E era uma cidade de grande pecado, dados ritos licenciosos de adoração a Esculápio. Esculápio era o nome do seu deus, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. E nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominavam a adoração satânica que enchia o lugar, né? Então nós vemos que o ser humano, o ímpio, o pagão, sempre teve uma tendência de adorar cobras, adorar serpentes, né? Que é simbolizada por Satanás, né? A era de Pérgamo durou quase 300 anos, do ano 312 até o ano 606, né? A era de Pérgamo, do ano 312 até o ano 606. Veja, o mensageiro, né, profeta por revelação, ele estudou e pela inspiração do Espírito Santo ele escolheu cada mensageiro, que era, né, foi São Martim, que era um guarda, né, ele servia o exército, ele era um guarda,
e ele começou a ganhar notoriedade, ou Deus começou a trabalhar na vida dele, quando num dia muito frio mesmo, estava caindo neve, e ele estava patrulhando como um soldado, e então ele viu um mendigo, né? Um mendigo na rua, e na França, né, onde ele trabalhava, e ele viu um mendigo na rua, estava morrendo congelado de frio, e ele cortou aquele seu manto, aquela túnica que ele tinha, aquele roupão superior, né? E ele cortou ele em dois e enrolou aquele mendigo num pano, e ele continua patrulhando, né? Andando e patrulhando na rua à noite, e logo Jesus apareceu para ele, né? Apareceu para ele por causa daquilo que ele tinha feito. E dali em diante, Deus começou a tratar com ele. Depois ele largou o exército e ele tornou-se um pregador do Evangelho, né? Tornou-se um pregador do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Na página 138, o profeta fala aqui: e só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição dos santos diminuíra. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. E eles eram queimados no poste, eram pregados em toras de bruços, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, né? A Bíblia, quando fala entranhas, é os órgãos, né? Fígado, baço, rins, são entranhas que a Bíblia chama, né? Deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecerem de pé, enquanto cada batida do coração fazia jorrar sangue até que sucumbiam. E a tragédia fica ainda maior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isso não era obra exclusiva de pagãos, mas muitas vezes eram causadas pelos assim chamados cristãos, que se achavam que faziam um favor para Deus em exterminar esses leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. São João 16, versículo 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Mateus 24, verso 9: e então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Tudo que Jesus estava dizendo, ele estava profetizando, futuro, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Martim foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para essa era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização e ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda a vida de vitória cristã. Aleluia. Amém. Apocalipse 2, 12b. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena desse drama que se desenrola de Cristo no meio de sua igreja está para ser revelada com voz como de trombeta. O Espírito apresenta o incomparável. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios, com vasta diferença tem esta apresentação com aquela que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Agora, vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Amém. E nessas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como Deus imutável. Na era de Esmirna, o vimos como único Deus verdadeiro e que fora dele não há outro. E agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Né? Em Efésios 6:17 diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada que nós vemos aqui descrita em Apocalipse 2, a espada de 2 gumes, é a palavra de Deus. Né? E de sua boca saiu uma aguda espada, São João 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Amém. Amém. E agora podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra. É isso que ele é. A palavra em seu nome. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Na página 141 da mensagem, desta mensagem, Livro das Eras, na metade do primeiro parágrafo, ele diz: e isso é exatamente o que temos ensinado o tempo todo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, amém, e todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. Amém. Veja. E é assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos capítulo 1, versículo 1. São João capítulo 7, verso 16. Né? E recorde agora, João Batista não foi só o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E quando estava batizando no Rio Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele, porque Jesus é a palavra. Amém. Você se recorda que na era de Éfeso, nós lemos que o profeta dizendo: se alguma vez você conseguir ver a palavra, você estará vendo Jesus. Amém. Amém? Não tem como separar Jesus da palavra. Então essa Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Amém. Então ela é Jesus. Amém. E a palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. E essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. Alguém diz: a evidência de ter o Espírito Santo é falar a língua. A evidência do Espírito Santo é dar uns escorpio, é sentir uns arrepião. Arrepiou tudo das minhas costas no culto. Porque o pregador falou isso e tal, me arrepiou desde baixo até em cima. Isso não é evidência de ter o Espírito Santo. Lembrando que a evidência de ter o Espírito Santo, ele está dizendo aqui na mensagem, a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo é ela concordar com toda a palavra. Amém. E além de concordar, ela procura viver a palavra. Veja. Então tem muita gente que fala línguas, profetiza e tudo mais, e nega, diz que Deus é 3, né? Não quer batizar no nome dele, não quer obedecer a palavra, veste roupas imorais, e todavia são religiosos e têm dons e tudo mais. E então ele diz, e ele disse, e essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. E é essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. João capítulo 17, verso 17. Novamente em João 8,43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra.
E você notou que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Ora, nesse versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Você a receberia. E em São João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Louvado seja Deus. Veja, em São João, também São João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. A palavra, a tua palavra é a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra. Tudo o que tiver ouvido, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar, gritar ou dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Amém. E você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber esta palavra. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Porque se o Espírito de Deus que escreveu esta palavra, e como que alguém dizer que tem o Espírito de Deus e não receber e aceitar esta palavra? Pode ser que por um bom tempo a pessoa, fica enganada, mas o próprio Espírito Santo vai revelar. O próprio Espírito Santo revela, um dia ele abre, a pessoa reconhece a palavra. Mas veja, o mundo religioso, eles negam, não só negam, mas trabalham contra a palavra de Deus. Página 142. E em 1 Coríntios 14, 37, Paulo diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. E agora vejo isso, a prova do Espírito estar habitando interiormente era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, no versículo 36, de 1 Coríntios 14, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, crê-la e obedecê-la. Amém? Então essa é a evidência. E você notou em Apocalipse 22, 17, diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Ela é a mesma esposa, ela é uma esposa palavra, provando que ela tem o Espírito. E em cada era da igreja ouvimos essas palavras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro ele chama as igrejas. Quem estiver lá dentro, o Espírito está falando. Mas daí ele separa. Porque ele não pode trabalhar com um grupo rebelde. Então ele tira das igrejas quem quer obedecer a palavra do dia. E aí ele tem como ele trabalhar. Mas às vezes acontece como no Egito. Deus mandou Moisés no Egito libertar um povo, mas a Bíblia diz que saiu uma multidão mista. Por isso a noiva é tirada de dentro da igreja. Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito da palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Amém. E assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para a sua era. Você captou esse último pensamento? Repito, cada era da igreja termina com a mesma demonstração. Quem tem ouvidos, ouça um indivíduo. O que o Espírito diz às igrejas? O Espírito da palavra, ele tem a verdade para cada era. Amém. Cada era tem tido seus próprios eleitos. E esse grupo eleito sempre ouviu a palavra e a recebeu, provando que tinha uma semente neles. São João 8,47. Quem é de Deus, escuta
a palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos repetir? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Amém. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus, né? Jesus estava dizendo para os fariseus naquele dia. E eles recusaram a palavra, Jesus, e suas palavras para os seus dias. Porém, a verdadeira semente recebeu a palavra porque eram de Deus. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Espírito Santo. Isaías 54, 13. Jesus disse a mesma coisa em São João 6, 45. Ser um com a palavra, prova se você é de Deus e cheio do Espírito. E não há outro critério, o profeta diz, para dizer se uma pessoa é de Deus. Ela tem que receber toda a palavra, ser um com a palavra e ser cheio do Espírito. Né? E agora surge esta pergunta muito boa que eu sei que todos estão ansiosos para fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito Santo? Mas que pergunta, né? Então eu vou fazer ela de novo. Agora surge esta pergunta muito boa que eu sei que todos estão ansiosos por fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo? Então o negócio aqui diz batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito. Ora, eu queria poder dizer que isto é correto, porque não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas. Mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se eu não lhes declarasse todo o conselho de Deus. Amém. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar e de se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça e, pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Mas todavia ele tinha um dom verdadeiro de profetizar. Todavia, quem atrevia a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções de profecia absolutamente exata que o mundo jamais viu? Mas ele nunca teve o Espírito Santo. Aqui está o negócio. Ele tinha um dom, mas nunca teve o Espírito Santo. Então é diferente. Né? Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida Santa Ana, chamada Ana. Todavia ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo, e não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Amém. Amém? Então, para nós resumir um pouco mais e ir mais fundo nisso, o irmão Branham, ele mostra que o homem é trino, o homem é trigotomista, o homem tem corpo, alma e espírito. O Espírito Santo pode cair no meio do povo e as pessoas serem batizadas no corpo, na carne. Na hora daquela descida, daquela alegria, todo mundo pula, todo mundo dá grito, todo mundo acha gostoso, bonita a pregação, os louvores. Mas aquilo caiu na carne. Quando sai por lá de fora tem amargura, sumiu aquilo, sumiu aquela bênção, sumiu aquela alegria. Porque ele caiu só na carne. E outros vai até no espírito também. E eles têm poder para expulsar demônios, fazem obras poderosas, têm muitas virtudes, mas não conseguem aceitar toda a palavra. E aí, o profeta diz que tem uma terceira classe de pessoa, que esse tem uma alma predestinada para receber o Espírito Santo. É esse que, quando o Espírito Santo vai na alma dele, essa pessoa ele pode não entender
algo na Bíblia o que o profeta disse, mas ele crê. Ele não duvida, ele não debocha da palavra. Essa pessoa, ela não pisa na palavra, mas diz, o profeta falou, eu não entendo, mas eu vou aguardar, Deus vai revelar. Amém. Porque o Espírito Santo na alma faz a pessoa ter respeito, reverência pelas coisas de Deus. Né? Amém. Então aqui está a diferença. Né? Então, Mombrana, vou ler isso aqui bem resumidamente, para você compreender bem, né? Você ler toda essa mensagem, para mostrar, o profeta estava mostrando, porque em 1960 ele estava pregando isso aqui, porque essa mensagem do selo estava abrindo a porta para tirar os eleitos de dentro do sistema denominacional. Então, quando uma pessoa vai aceitar a mensagem da hora, necessariamente ela deve ler o livro das eras. Porque isso aqui vai abrir, tirar as escamas dos olhos. Isso aqui vai tirar a roupagem religiosa das pessoas. A roupagem religiosa, porque as pessoas se escondem atrás de roupagem religiosa. Né? Mombrana mostra, ele chegava no hospital para orar e perguntava assim, é você cristão? Ele dizia assim, não, eu sou metodista. É você cristão? Não, eu sou batista. Vamos dizer, quando que isso significa alguma coisa? Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é quem recebe toda a palavra. Ser cristão é sujeitar ao Espírito de Deus. Veja. Então, na página 145 desta mensagem, o profeta diz. Mombrana, então, ele conta que a história de quando a primeira vez que ele foi no meio dos pentecostais, né, na página 143, 144, ele conta que ele se converteu na igreja batista, e então lá na igreja batista era somente aqueles hinos cantados assim, não existia falar em línguas, não tinha manifestação do Espírito, nem nada. E então, ele nunca tinha visto um culto como aquele. Ele foi pescar numa viagem de pesca, ele estava de férias, e ele foi, mas ele viu uns carros com adesivo escrito na traseira, escrito só Jesus. E aqueles carros começou a passar tudo no horário, ia indo numa rua, passava aquele monte de carro passando, e ele viu aqueles carros indo, ele escrito só Jesus, e ele ficou curioso, ele seguiu aqueles carros. E havia um celeiro velho, um velho armazém, e aquelas pessoas estavam entrando naquele armazém velho. E era perto de um milharal. E ele pegou o carro dele, enfiou assim no milharal, e deixou o carro dele ali, e ele foi devagarzinho por ali e entrou naquela reunião. E lá, naquele tempo nos Estados Unidos, ainda tinha segregação racial. Tinha estados que pretos, negros e brancos não podiam estar no mesmo culto, numa mesma reunião, não podia estudar na mesma escola e tudo mais, que isso foi na década de 30 ainda, né? No ano de 1930, 32, 33, né? E então, ali estavam aquelas pessoas, e ele disse que eles cantavam diferente do que cantavam na igreja batista. Eles cantavam diferente, e as pessoas estavam ali, recebiam a manifestação do Espírito, e elas gritavam, e caíam no chão, e rolavam no chão, e elas falavam línguas, e tinha dois homens, dois pregadores, um de lá e um de cá, e eles um levantavam e falavam em língua, e chegava e ficava roxo falando língua, e o outro levantava e interpretava, e aquilo falava da vida de uma pessoa que estava ali, que tinha feito tal coisa errada, e tinha que se consertar aquilo, e era exatamente a verdade. E o Mombrana estava fascinado com aquilo. Ele nunca tinha visto aquilo, ele sabia que existia aquilo na Bíblia, mas nunca tinha visto aquilo pessoalmente. E então ele foi conversar com um homem daquele, e aquele homem que falava em línguas, com aquela virtude toda, e o Mombrana disse que era ele. Logo o Mombrana foi se apresentar a ele, e ele disse assim, rapaz, você tem o Espírito Santo? Ele disse, olha, eu creio que tem. Ele disse, você fala em língua? Ele disse, não, eu todavia não falei em língua, então você não tem. E o Mombrana disse, com aquele dom que Deus tinha dado a ele, viu que aquele homem era um hipócrita. Ele era casado com uma loira, mas ele tinha uma outra família, com uma outra mulher morena, escondido. E então, ele ficou pensando, como é que podia ser aquilo? Aquela manifestação de Deus na vida daquele homem vivendo uma vida daquela.
e foi conversar com o outro cavalheiro que interpretava as línguas, e ele disse que aquele era um verdadeiro cristão, um finíssimo cristão, um verdadeiro servo de Deus. E aquilo ficou no coração do irmão Branham, ele ficou com aquilo, né? E voltou para casa depois da reunião, e ele sempre queria saber como aquilo poderia acontecer. Como o Espírito de Deus poderia cair sobre um hipócrita, né? Então ele fala que ele foi lá para a montanha, na caverna, ele foi orar, e ele queria saber aquilo, ele abriu a Bíblia para ler, e abriu lá, talvez seja no livro de Mateus, né? E deixou a Bíblia aberta, veio um vento e assoprou a página da Bíblia e parou em Hebreus capítulo 6. Né? Abriu em Hebreus 6, né? E dizia, que ali em Hebreus fala, que aqueles que provaram a boa palavra e recaíram, provaram os dons celestiais, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Né? E na página 145 ele diz: e então eu soube a verdade sobre a reunião da campanha e a visão, a parábola do bom semeador e a semente, o 6º capítulo de Hebreus e a evidente manifestação dos dons espirituais numa audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor, o semeador de preto era o diabo, o mundo era o campo, as sementes eram as pessoas, os eleitos e os réprobos, e ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol, e ambos oravam, ambos recebiam a ajuda de Deus, porque ele faz com que o sol e a chuva caiam tanto sobre bons como maus. E embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia essa grande diferença: eles eram de sementes diferentes. Amém. Então o que mais importa é a semente, porque a palavra falada é a semente original. Amém. É a semente. Porque uma pessoa pode não ter uma aparência de cristão. Uma pessoa pode estar com a vida toda enrolada, como aquela mulher samaritana lá no poço. Quem ia dizer que aquela mulher era uma eleita? Né? Mas Jesus falou com ela um instante, e ela então percebeu. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque nossos pais diziam, quando o Messias vier, vai fazer essas coisas que tu estás fazendo. Amém. A vida dela era toda enrolada, mas ela tinha uma semente predestinada. Amém. Mas, no entanto, tinha homens santos, fariseus, homens que eram servos no templo, eram levitas, e eles tinham vidas santas. E quando eles ouviam Jesus, eles diziam: isso é príncipe de Beelzebul. Esse homem está possuído, nós vamos matar ele. Ele está estragando a nossa religião. Veja a diferença. Um com a vida santa e outro com a vida toda errada. Aceitou a palavra, e o santo não aceitou. Por isso Jesus disse: ele diz que o são não procura médico, quem procura médico é os doentes. São as pessoas que reconhecem que tem pecado, que tem erro, que errou muito na vida, que quer o perdão de Deus, que procura a palavra, que procura a igreja. Veja, aqueles que se acham bons, assim: não, eu não preciso frequentar a igreja para mim ser bom. Não. Veja, tem pessoas que são bons por capricho, mas não é questão de bondade, porque bondade não leva ninguém para o céu. É questão de obediência à palavra de Deus. E o Mombrana chega a dizer que os cristãos, a maioria dos cristãos são pessoas nervosas. Veja, por que são nervosos? Porque existe uma pressão, que você quer fazer o certo, e sempre uma coisa errada, o inimigo, alguma coisa errada, instiga para você cometer um erro, e você quer fazer o certo, e isso nos coloca num estado de nervo. Veja, então tem pessoas que é tão boazinha, que você não é crente, não é nada, mas como é que aquela pessoa é tão bonzinha e não é crente, né? Porque é uma questão de índole. Às vezes a pessoa já nasceu com aquele temperamento boa, uma pessoa boa, e nunca vai aceitar a palavra, nunca vai aceitar o evangelho. Veja, então a questão é a semente. A semente é algo que está escondido lá na alma da pessoa. Está escondido, não é a aparência exterior, porque a aparência exterior Deus pode mudar.
Deus faz mudar as vestes, Deus faz tirar os batons, Deus faz tirar os brincos, Deus faz tirar todas as coisas erradas. Porque a obra quem faz é Ele. Porque lá dentro, se houver uma semente predestinada, Ele cuida do resto. Aleluia. E aí está. Não se pode sustentar que a manifestação seja evidência de ser nascido do Espírito, ser cheio do Espírito, não, Senhor. Eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo proezas. Porém, não é a evidência de um indivíduo ser cheio do Espírito, mesmo que esse indivíduo tenha abundância de manifestações. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de nosso Senhor. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras. Tem pessoas que querem obra. Tem obra? Não, para mim o que importa é obra. Tem que estar acontecendo obra na igreja. Jesus nunca enfatizou a importância das obras. Ele enfatizou a importância de obedecer a palavra. Amém. Como ele fez com a palavra? Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é a Bíblia. Mas as pessoas querem ver mistério na igreja. Se eu ver mistério, eu vou para essa igreja. Se eu ver mistério, eu vou para essa igreja. Se Deus revelar lá, eu vou para lá. Elas querem ver obras primeiro. Por quê? Porque elas são crentes de Tomé. Tomé diz assim, se eu ver, eu creio. Se eu ver, eu creio. E os discípulos, não, é Jesus, ele ressuscitou. Não, não pode, ninguém nunca ressuscitou. Eu só creio se eu ver. Então, mas Jesus disse, nós não temos que ser crente Tomé. Aí então, Tomé não tinha visto, e Jesus apresentou segunda vez para os discípulos, apresentou com eles, estavam dentro de uma casa, e ele chegou e disse, Tomé, vem aqui, Tomé, um pouquinho. E levantou assim a sua túnica, levantou assim, e mostrou para Tomé assim, onde é que tinha enfiado aquela lança romana. E Tomé caiu de joelho na hora, assim, ele prostrou e adorou. E ele disse, Tomé, agora porque tu viste, tu crê, Tomé? E Jesus disse assim, bem-aventurado, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Amém. Amém? Eu não vi Jesus ferido por uma lança com meus olhos naturais, mas eu creio. Ele disse que é muito mais bem-aventurado assim. Amém. Glória a Deus. Ora, Jesus sabia que havia um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava 200 anos na visão de Patmos. E ele sabia que esse desvio os faria entrar na Idade Média. E ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus foi o primeiro deixar a palavra. Se você deixar essa palavra, você deixou a Deus. E assim, ele está se apresentando à era de Pérgamo, à igreja de Pérgamo, e em verdade a todas as igrejas de todas as eras. Eu sou a palavra. Amém, Jesus. Se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Amém, Jesus. Jamais permitir que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e essa palavra. Isto eu vos estou dando, a palavra, e é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra, lembrai-vos disso. Ele é a palavra. E eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio, porque as pessoas querem ficar impressionadas com o milagre que Deus tem que fazer. Claro que a palavra vai produzir os milagres, mas primeiro a palavra. Sempre a palavra em primeiro lugar. Deuteronômio capítulo 28. Você lembra o que diz lá? E será que, se deres ouvido para ouvir a palavra do Senhor teu Deus, e fizerem conforme está escrito na palavra do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. Aí ele começa a bênção que Moisés subiu no monte Gerizim, estendeu as mãos e proferiu elas. Bendito serás tu no campo, bendito serás tu na cidade, bendito serás tuas vacas, bendito serás a tua amassadeira, bendito. E vai soltando bênção, diz, todas aquelas bênçãos alcançarão. Mas as pessoas, elas querem ser abençoadas primeiro, para depois elas seguirem Jesus. E tem pessoas que Deus tem que fazer isso mesmo, senão elas não seguem. Né? Tem que acontecer uma bênção para elas aceitarem a Ele. Né? E às vezes Ele faz isso. Mas tem outros que veio sofrendo, arrastando, pedindo, clamando para a bênção, até Deus abençoar. Aleluia. Mas ficou ali e vai e busca Deus.
Louvado seja o Senhor. E eu me pergunto se estamos suficientemente pressionados com a palavra em nosso meio. Deixe-me lhe passar por um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João 5,14, nos é dito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a minha, nem a sua, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fazemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora, eu disse que não é nem a minha nem a sua vontade. Só que a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. E a vontade de Deus é aquilo que Paulo diz na sua carta. Ele diz para um dos seus discípulos, né? Para um dos seus cooperadores, ele diz assim, que tanto vai bem a tua alma quanto vai bem a tua saúde. Então, Deus quer que nós sejamos espirituais, mas que tenhamos saúde também para servir a Ele. É? E agora perguntamos, qual é a vontade de Deus? Só uma maneira de saber a sua vontade é através da palavra de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor não mande, aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra. E não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. E aí está novamente, Jesus, o nome é a palavra vontade. E não se pode separar Deus e a palavra, eles são um. Amém? Amém. Então, se está na palavra, se você está enfermo, você pediu, você será curado? Então eu posso pedir, porque está na palavra. Amém? Marcos 16 está na palavra. Né? Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa, que é a Bíblia, é uma parte dele. Quando por fé você aceita uma vida cheia do Espírito. Amém. E ele disse que sua palavra era a vida, São João 6, 63b. Mas isso é exatamente o que ele é. São João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é como o denominacional diz, ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Louvado seja Deus. E aí está ele é o Espírito, ele é a vida. Isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. E assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma a palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios. Ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Amém? Amém. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, e o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorne em fé à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. Amém. Louvado seja o Senhor. O tempo passa rápido, né? Vamos resumindo bem aqui. Louvado seja o Senhor. E então, lembrando aqui, ele fala a carta que era para a noiva, né? E Jesus mandou escrever para a sua noiva, que Deus presentearia a Cristo como uma noiva querida, e que ele cumpriria o resto que ele tinha para cumprir através deles, né? Da noiva, e que os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele. E a palavra estaria na noiva, como esteve em Maria, e a noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra, e ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim, diz o Senhor. E ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora também, através da noiva. Então, por isso que a deidade, o profeta diz ali que a deidade tem que estar nesse homem e nessa mulher. O que é a deidade? É Deus numa carne humana. Amém. Aleluia.
página 154 do livro das Eras, o profeta mensageiro diz: e já no segundo século essas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo, significavam trindade. Para muitos a ideia politeísta de três deuses se tornara uma doutrina na falsa igreja. Não demoraria muito até que o nome fosse tirado, como de fato foi nesta era, e em seu lugar, os títulos do único grande Deus substituíram o nome Senhor Jesus Cristo, enquanto a multidão se apostatava e abraçava a Trindade e batizava os homens usando os títulos da divindade, o pequeno rebanho ainda batizava no nome de Jesus Cristo e assim mantinha-se fiel à palavra. Né? Então, foi no ano 325, no concílio de Nicéia. Quando que começou essa era? No ano 300 e pouquinho, né? Nós lemos ali. E no ano 325, então, foi quando foi instituída, né? No concílio de Nicéia, o batismo mudou-se, né? Eles mudaram a forma de batizar, o nome do Senhor Jesus Cristo para o nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e instituiu que a Trindade deveria ser um ensino na igreja, né? Que Deus era três, a Trindade, que haveriam três pessoas na suposta Santíssima Trindade, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, que esses três formavam um, e que não tem como explicar, porque como que é três pessoas e é uma, então não existe explicação para isso, né? Então é uma doutrina falsa que foi inventada, né? Mas, só que essa doutrina falsa que foi introduzida no cristianismo, o Mombrana mostra aqui na mensagem, na era de Pérgamo, que essa doutrina diabólica, ela veio lá de Babel, lá atrás, lá de Nimrod, de Cúcio. Veja, ela veio lá de trás. Eles vieram trazendo aquilo, como eu disse aqui outro dia, ela foi passando de reinos, de império em império, até chegar no Império Romano e ser introduzida dentro do cristianismo, né? Dentro da Igreja Católica. Na página 156, o profeta diz assim, que estava falando ali, onde está o trono de Satanás, aquele povo estava onde está o trono de Satanás. A razão pela qual isso faz parte do elogio do Espírito é porque esses bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás bem no meio do seu próprio lugar do trono. E eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé em Jesus, bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio como os poderosos homens de Davi, que invadiram o acampamento do inimigo para trazer água para matar a sede. E assim esses gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás, pregando, exortando e trouxeram a água da salvação aos que viviam sob a sombra da morte. Pérgamo, trono e lugar de habitação de Satanás. Para muitos essas frases têm sido meramente pictóricas, e em vez de verdadeiramente históricas. Porém, elas são certamente reais, e a história dá pleno testemunho disso. Pérgamo foi realmente o trono e o lugar de habitação de Satanás, e isto aconteceu assim. Pérgamo não era originalmente o lugar onde Satanás, quanto a assuntos humanos, habitava. Babilônia sempre tem sido literal e furtivamente o seu quartel-general. Foi na cidade de Babilônia que a adoração satânica teve sua origem. Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 10. E Cusi gerou a Nimrod, né? E este começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do Oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram, ei, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora,
não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por quê? Porque eles estavam unidos. Aonde há união, há força. Então eles estavam unidos para construir essa torre e eles iam conseguir. Falava tudo a mesma língua. Estava tudo o mesmo propósito. E Deus não queria aquilo. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro, e assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, e por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Né? Então, é mentira esse negócio que os morenos, né, os pretinhos veio do macaco e não sei mais o que. Foi quando Deus espalhou as pessoas, nesse tempo, 300 anos depois do dilúvio, não dava bem 300 anos depois do dilúvio, o povo não dava 300 anos, 200 e poucos anos, eles estavam construindo essa grande cidade, um homem como líder mundial, reuniu todas as pessoas falando a mesma língua, no mesmo propósito, construindo uma torre, para que eles não fossem destruídos. Se Deus fosse destruir a terra com o dilúvio, ele não fosse destruído. E eles queriam alcançar os céus. E se você ler lá em Gênesis 11, quando o profeta fala sobre isso, ele diz que não é que eles queriam alcançar os céus, esse azul lá em cima. O homem diz que eles queriam entrar nas dimensões de Deus. Eles eram homens inteligentes, sábios, espertos. Eles queriam entrar nas dimensões. E o homem diz, e eles iam conseguir. Por isso Deus veio, confundiu eles, e quando um gritou de lá, manda tijolo, o outro falava, é água. Não, manda tijolo, ele é areia. E outro pedia assim, não, o outro pedia água, o outro mandava tijolo, e começaram a brigar todo mundo, não entendia o outro. E aí então eles se espalharam, falaram, não, eu vou para cá, o outro não, eu vou para lá, chamado Babel. E por isso que a Bíblia chama as confusão religiosa de Babel, Babilônia. Chama a Igreja Católica de a grande Babilônia do Apocalipse. E toda pessoa que não se alinha com esta mensagem e que estiver numa igreja, se uma pessoa está numa igreja, ela deve ser fiel àquela igreja, ela deve apoiar aquela igreja. E se ela trabalha contrário, esse espírito de confusão pegou a pessoa. Que é o mesmo espírito da Igreja Católica que pegou nas filhas, que são as igrejas evangélicas, denominações, que a Bíblia chama de filhas da grande prostituta. Veja. Só que esse espírito pegou no meio do povo da mensagem no mundo. Porque era para esta mensagem unir as pessoas ao redor da palavra, mas um briga para cá, outro briga para lá, e os pastores usam o púlpito como um arco, ó, flecha no outro, e flecha naquela outra igreja, e flecha na outra. O mundo está desse jeito. Por isso que nós temos que ficar com a palavra, ficar edificado na palavra, nós temos que agarrar com a palavra, porque pastor fulano não vai te levar para o céu e nem vai me levar. Quem vai nos levar? A palavra nos leva a Jesus e Jesus nos arrebatará. Amém. Ah, mas o pastor fulano prega tanto mistério. Ó, vou falar um segredinho para vocês que não precisava nem falar. As pessoas que gostam muito de mistério e ouvem muito mistério, logo a vida espiritual delas começa a corroer. Porque vira intelectual. Fica intelecto. Falta vida. Falta esses detalhezinhos que dá liga. Quando vai fazer um bolo, não tem que colocar uma coisa que dá liga, senão o bolo não fica correto. São esses detalhezinhos que o profeta fala nessas mensagens. Não é o mistério que é o negócio. Não é o mistério. São esses detalhes que fazem com que o mistério com que fecha o quadro para nós, para entender o quebra-cabeça. Por isso é necessário entender essas coisas pequenas, que não é os dons, não é as maravilhas, não é essa coisa que o profeta está dizendo, é a palavra. Nós temos que ter a palavra em primeiro lugar. A palavra, a evidência de ter o Espírito Santo é a palavra. Eu já vi muitas pessoas dizer para mim, a igreja tabernáculo não tem o Espírito Santo. Mas não tem o Espírito Santo por quê? É porque eu não vi lá as pessoas gritando, falando língua. É assim que as pessoas dizem. É a palavra, diz o profeta. Se nós estamos aqui com a palavra, você recebeu a palavra, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
Você crê na palavra. Amém. Você toma a Santa Ceia. Você luta cada dia para ter uma vida espiritual. Você geme aos pés de Jesus quando você comete um erro. Você dói no seu coração. Você tem o Espírito Santo. Amém. Você pode nunca falar língua na vida. Você pode nunca ver um milagre, um aleijado levantado numa cadeira de roda dentro da igreja. Todavia a igreja tem o Espírito Santo porque ela tem a palavra. Amém. Glória a Deus. Então nós nunca vamos ser enganados por não aparecer um pregador fazendo milagre, um pregador nacional fazendo isso, aquilo outro. Isso não me engana, não engana nenhum eleito mais. É verdade. Porque nós temos que ficar com a palavra. Amém. Primeiro é a palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Agora eu não lembro mais quando eu estava lendo aqui. Então Nimrod, Cusi, Nimrod. Então a trindade eles trouxeram de lá. E o profeta vai dizendo aqui, ele vai mostrar como que isso surgiu. Está falando lá dessa terra, desse vale lá no Sinai, aonde eles começaram a construir essa torre e tudo mais, né? Veja. Então o Senhor desceu lá, confundiu a terra, a língua deles, né? E Babel era o nome original de Babilônia. E naquele mesmo lugar foi construído Babilônia, depois por Nabucodonosor, primeiro por seu pai, né? O seu pai, mas Nabucodonosor que ganhou notoriedade. E ele, quando seu pai morreu, então ele assumiu o império. Quando ele assumiu o império, ele conquistou as outras nações, ele alargou o império, o seu reinado. Então veja, né? E então ele fundou a cidade de Babilônia, e é provado porque nas escavações, e esse lugar onde havia o palácio de Nabucodonosor, o rio Tigre, o rio Eufrates, ali onde tudo fala, fica no Iraque, está no Iraque esse lugar. E Saddam Hussein mandou restaurar uma parte daquele palácio e tudo mais, né? Veja, então Nimrod, Babilônia significa confusão. E ela foi literalmente começada por Cusi, filho de Cão, que era filho de Noé, né? Mas tornou-se um reino de poder e grandeza sobre seu filho, Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, de acordo com o relato de Gênesis 11, também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma nação forte, o que ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que ele fez. E ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Ele queria 3 coisas. Não é isso que o Papa de Roma quer também? Propagar sua própria religião, seu próprio nome, a sua própria religião e ter um grande nome. Veja. E suas realizações são tão monumental que o reino de Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre todos os governantes mundiais. E que sua religião ganhou proeminência e está provado pelo fato da Escritura identificar em Apocalipse 17, 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria e o tema de mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da terra, de acordo com a linguagem do povo. Porém, é preciso dizer que ele fez um nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto esta presente era continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos, ele será adorado e honrado, e ainda que sob um nome diferente de Nimrod, ele não é nome Nimrod, mas um outro nome, e um tempo ligeiramente diferente daquele no qual era adorado originalmente, né? Então, Mombrana fala aqui que a Bíblia ela não trata da história das outras nações, detalhes por detalhes, somente da nação de Israel. Então, para entender a história das nações, tem que se ler livros e pesquisar em antigos registros profanos, né? Profanos quer dizer, não é da Bíblia. Todo livro que não for da Bíblia, né? Que não for a mensagem de Deus, é considerado livro profano, né? Que é escrito por ímpios. Então, ele diz: e a resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica de Babilônia, as principais fontes de informação, serão os registros da cultura egípcia e grega, e a razão disso é que o Egito recebeu as ciências e as matemáticas dos caldeus, né? E por sua vez a Grécia recebeu do Egito.
E ora uma vez que os sacerdotes eram os encarregados de ensinar as ciências, e essas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos que a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nesses dois países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistado. E é bem conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinham os babilônicos. E tem sido encontrado nos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. E assim os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação em nação, até aparecer em Roma, na China, na Índia e até mesmo na América do Norte, como na do Sul, encontramos exatamente a mesma adoração básica. Porque quando os espanhóis, os portugueses espanhóis principalmente, né, os ingleses, vieram para a América, chegaram no Alasca e encontraram as colunas astecas lá, as coisas, aquelas colunas e coisas. Chegaram na América Central e encontraram o homem adorando o sol. E fazendo imagens e coisas e tudo mais. Mas de onde que eles aprenderam isso? Onde que ele aprendeu essas coisas? Que era tudo igual que se fazia lá nesse mundo que era desenvolvido e coisa mais. Porque era o mesmo espírito, o mesmo diabo que estava lá no outro lado do mundo, no Oriente, foi o mesmo que apareceu no Ocidente para instruir as pessoas a adorar ele. Adorar o sol, a Bíblia diz para não adorar nada a não ser Deus. Mas eles adoravam o sol como o astro maior, como se estivesse adorando Deus. Só que Deus não aceita esse tipo de adoração desviada para outra coisa. E quando ela é desviada para outra coisa, ela acaba sendo desviada para o diabo, porque Deus não quer, o diabo quer. Então o próprio diabo entrou nessas pessoas para que elas o adorassem. E o irmão Branham está dizendo aqui que até que Jesus viesse e desse a conhecer a seus irmãos, o diabo seria adorado, não com o nome de Nimrod, mas ele estaria sendo adorado na face da terra. Mas um dia ele não vai mais poder ser adorado. Ele será primeiramente amarrado por 1000 anos. E depois ele será julgado e lançado no lago de fogo. Então, foi ali que essa trindade ela foi passando, foi indo de nação para nação, até chegar, né, nos romanos. E depois os romanos se converteram ao cristianismo, mas muitos deles eram ricos e não queriam totalmente largar o paganismo, mas queriam ser cristãos, porque tinham os bons costumes e tudo mais. E então eles introduziram os imperadores e os líderes das igrejas para agradar as pessoas ricas e as bem-vistas na sociedade, permitiram com que elas continuassem com seus ritos. Então eles mudaram o nome. Em vez de adorar a mãe de Nimrod, a esposa de Nimrod, como o Branham vai dizer aqui, e quando Nimrod morreu, ela ficou viva. Só que aí ela puxou para si que ela era a mãe dos deuses. Que Nimrod era um deus e ela era a mãe dos deuses. E aquele mesmo espírito que estava ali, que tinha um deus filho e uma deusa mãe, é o mesmo espírito que ungiu a Igreja Católica para colocar Maria e Jesus. Deu igualdade de Maria com Jesus. Né? É o mesmo espírito. Quando Maria foi uma simples irmã entre as irmãs, mas ela foi escolhida para que no ventre dela trouxesse o Filho de Deus ao mundo. Mas ela não tem nenhuma divindade, Maria. Maria não tem nada de divindade. E tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que Maria teve que subir naquele dia no aposento alto, no dia de Pentecostes, para receber o Espírito Santo. Ora, se ela fosse divina, ela não precisava disso, ela estava lá para receber o Espírito Santo. Para ela ter salvação, ela teve que, no dia de Pentecostes, estar naquele aposento alto, receber o Espírito Santo, como eu e você, para herdar a salvação. Amém. Mas como uma mentira é dita por muito tempo, como o catolicismo foi dizendo muitas vezes, mentindo por muito tempo, que Maria, isso, aquilo, outro, é venerada, e colocando ela e coisas, as pessoas começaram a acreditar que ela seria algo, né? Vai ver. Então, você pode ler depois, né, estudar, você vai ver de onde veio que eles, o espírito, esse espírito da Trindade
como ele conseguiu entrar aí novamente entrou no meio do cristianismo, no meio da religião, para desviar essa adoração. Mombrana chega a dizer que um dos maiores trunfos que o diabo conseguiu foi inventar a Trindade e dar para as pessoas, a pessoa crê nela, quando ele mesmo não crê, porque ele sabe que Deus é um, porque ele estava lá, ele conhece o Criador, ele sabe que não é três. Só que o Mombrana vai dizer que quando uma pessoa crê e aceita uma Trindade, essa pessoa é um pagão, e a Bíblia diz que um pagão não vai entrar no reino dos céus. Embora eles sejam religiosos, tenham dons, falam línguas, profetizam, expulsam demônios, fazem tudo mais, mas vai acontecer Mateus capítulo 7. Senhor, nós queremos entrar na vida. Não expulsamos nós demônios em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E ele vai dizer, não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles praticavam, ensinavam as pessoas a praticar uma adoração que falava em Deus, mas Deus não recebia essa adoração por ela não ser original como a Bíblia. Então ela é desviada a outro. E é isso que as pessoas deveriam entender. Se elas entendessem isso, elas não estariam em uma denominação, porque elas sabem que aquela adoração, o Senhor Deus, que criou os céus e da terra, não está recebendo. Mesmo que eles façam muito barulho e sintam muita emoção, Deus não é obrigado a aceitar o que as pessoas fazem. Ele é obrigado a aceitar aquilo que é feito pela palavra. Porque Ele tem o seu plano e Ele quer que nós sigamos o seu plano. Ele é soberano. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Porque Ele vive, posso crer no te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tua palavra, por esta mensagem, Senhor. Te agradecemos pelo mensageiro que tem enviado para chamar esta noiva palavra desse tempo do fim. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos graça, Senhor, para entender esta verdade, para receber esta revelação, ó Pai, porque isso está escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, daqueles que não têm uma semente predestinada, mas que cada predestinado de Deus possa receber esta palavra, esta mensagem, Senhor, porque disto abrem-se as portas da bênção. Isso se abre as portas nas portas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que o Senhor confirma a tua palavra no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, com cura, com solução de problemas, com revelação, ó Pai, com entendimento do Espírito Santo, nos fortalecendo cada dia no caminhar, que nossos passos sejam dirigidos por Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tudo entregamos em Tuas mãos, confiando que o Senhor nos abençoará, nos dará uma semana de vitória, Pai, nos guardando do acidente, do perigo do mal, livrando o Teu povo, Senhor, do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno, nós entregamos tudo diante de Ti nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, meu Pai, pela Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, despeça o Teu povo em paz. E guarda, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje, até que Ele venha, até quarta-feira, no culto de oração. Em nome do Senhor Jesus.